Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão... O Papo de Progresso de hoje ele é diferente, é um encontro muito especial para mim. É a primeira vez que eu consigo trocar com o autor de um dos livros que servem como referência para minha vida. Pedro, boa tarde, tudo bem? Como você está? Tô bem, Gabriel. Obrigado pelo convite aí. Espero poder colaborar com os ouvintes aí do jeito que for melhor, do jeito leve, ao mesmo tempo que seja profundo em conteúdo. Falo boa tarde, mas desejo também um bom dia, uma boa noite para você, espectadora, espectador que vem com a gente nessa trajetória com o objetivo de compartilhar, criar conexões com pessoas que são influenciadores de vidas, porque nós vivemos nessa era digital que pessoas correm atrás de likes, correm atrás de pagar os boletos, todo mundo tem boleto, né, Pedro? Chega boleto por aí também? Infelizmente. Pedro, você que é publicitário de formação, você que é autor, você que tem uma trajetória espiritual muito bacana, muito interessante, a gente estava conversando aqui. Eu quero te agradecer pela essa disponibilidade. Eu tenho conversado, trocado com as pessoas que passam por aqui, que nos últimos 15, 18 meses, eu tenho aprendido que novas percepções geram maiores perspectivas, criando novas convicções dessa gestão humanizada, dessa colaboração econômica, né, para um olhar mais abundante. Para você, quais são as convicções que têm chamado a atenção, coisas que você estudar lá na PNL de 10, 11 anos atrás, que as pessoas começaram a dar mais atenção, talvez até de forma urgente. Como tem sido isso para você? Eu vou te dar a resposta de dois viés, né, Gabriel? Uma viés do ponto de vista pessoal e uma viés do ponto de vista profissional do que eu vejo aí no mundo afora. Do ponto de vista profissional, eu acho que tem isso que você comentou, eu acho que é cada vez mais verdade. É o poder que a gente precisa ter de empatia pelos seres, né? De entender pontos de vista diferentes do nosso, compreender o que a gente conhece da realidade é muito pouco, independente do tamanho de conhecimento cognitivo ou emocional que a gente tenha. A gente sempre vai conhecer uma parte muito pequena da realidade, e uma visão sistêmica completa da realidade só é possível a partir dos pontos de vista somados, né? Onde eu não só reconheço a legitimidade do seu ponto de vista, como de alguma forma respeito e entendo ele, inclusive sinto ele. Não é um ponto de vista de tolerância, porque tolerância eu tolero que você exista, não é isso. É um ponto de vista de reconheço a sua validade e sinto a sua verdade no seu ponto de vista. E posso discordar mesmo assim, mesmo desse ponto de vista. É um ponto de vista muito ligado ao amor. Eu acho que esses conhecimentos, o acesso a essa humanização da área corporativa, da área das organizações, é algo bastante latente hoje em dia, e isso é um ponto positivo gigantesco, já é um saldo de consciência muito interessante para o nosso momento. Do ponto de vista pessoal, Gabriel, eu acho que os meus aprendizados, as minhas percepções, as minhas observações e os meus esforços e intenções, elas estão muito atreladas a um silêncio hoje em dia. Já faz algum tempo que eu evito buscar tanto fora e tento buscar mais dentro. E não dentro no sentido de estudos, conhecimentos, não, mas dentro no sentido de silêncio mesmo. De tentar entender que a expansão da consciência uma hora chega, que ela não vai mais por ter mais conhecimento, mais práticas, mais autoconhecimento, mais autoobservação, e sim muito mais um questionamento de ficar comigo e tentar respirar a vida e contemplar a vida do jeito que ela é, que está acontecendo no momento presente. Eu não estou falando que eu consiga isso, mas é onde hoje estão meus esforços e intenções. Eu, quando recebi de aniversário, nós fazemos aniversário em outubro, mais uma sincronicidade, em 2018, presente do livro Empresas Espiritualizadas, e eu vim degustando ele ao longo aí dos últimos 4, 5 anos.
Uma parte chamou muita atenção, me marcou muito, que é a citação de Uma Vida com Propósito, por Rick Warren, que ele começa assim: It's not about you. Não é sobre você. É um olhar mais sistêmico, é um olhar mais de consciência. Por onde você conheceu o Rick Warren? Como você inseriu essa pílula de progresso no livro? Até te agradeço, porque foi um divisor de águas para mim, para minha família, para os meus amigos, para os meus parceiros comerciais. Como que você inseriu essa reflexão no livro? Como que chegou para você? Cara, eu não sei de onde chegou. Eu conheci o Rick Warren pelo TED dele. Eu não sei te dizer em que momento ele chegou, mas eu não sei se foi aleatório, foi alguém que me mandou nas minhas pesquisas, que faz muito tempo, né? Deve fazer pelo menos 8, acho que quando lançou o TED, que eu não sei de quando é, 8, 9 anos atrás. Eu não sei direito, mas eu conheci ele pelo TED. E aí eu fui atrás da história dele e gostei muito pelo fato de ele ser um religioso praticante, né? Ele é um pastor americano. E eu sou um cara que gosto muito de estudar as religiões, apesar de não ser um religioso praticante. Eu gosto muito, porque acho que a religião é uma das portas de entrada da espiritualidade muito belas que existem, né? E aí o fato de eles falar de propósito, uma vida com sentido, a partir do ponto de vista de um pastor, me interessou muito. E aí eu fui ler o livro dele, que é um livro, inclusive, bem religioso, só que é um religioso do ponto de vista sagrado, conceitual, e não do ponto de vista de dogma, de caixas. E foi um livro muito importante, foi um dos livros importantes, assim. Quando eu comecei a escrever o livro é cheio de citação, né? E eu escrevi o livro de um modo muito intuitivo, assim. Simplesmente as coisas foram vindo enquanto eu escrevia. Então, no meio de uma escrita, um parágrafo que por acaso estava sendo desenvolvido por mim ali, eu lembrei do livro. E isso foi acontecendo durante o livro inteiro. Eu falei, nossa, tem uma situação aqui, depois tem uma... E aí eu pegava os livros e buscava a situação para fazer igual. E assim foi sendo construído o livro, assim. Eu falo isso, inclusive, no livro. O livro é quase não meu, né? Óbvio que eu sei da minha autoria, da minha importância, mas ele é filho de tantos outros autores, filho de tanta história de outras pessoas que vieram antes de mim, e eu espero que ele seja a continuação de outras histórias de pessoas que venham depois, que é importante, e esse é um estilo que eu gosto de ter no livro, assim, pô, tem tanta gente que já escreveu tanta coisa boa, né? Por que a gente não coloca essas pessoas junto comigo escrevendo? Então, é daí que surgem essas ideias. Tenho tido o privilégio de contribuir como um facilitador para um olhar mais amplo sobre a felicidade. Cada um tem o seu ponto de vista, a vista de um ponto. Alguns falam que a felicidade é a vida que vale a pena ser vivida. Alguns falam que a felicidade é fazer o que se ama, cuidar de boas relações. Eu gosto de uma reflexão que vem que a felicidade só é real se compartilhada, com essa mentalidade de crescimento abundante. Como que você chegou nessa reflexão, Pedro? Cara, essa é um filme que eu sou fanático, né, cara? Essa é a frase final do filme Vida Selvagem, né? Se não me engano é esse o nome do filme, né? Into the Wild, em inglês. Na Vida Selvagem, acho que chama o filme, que também é de um livro, se não me engano, do Krakauer é o livro, eu tenho quase certeza que foi ele que escreveu, que é um jornalista. E o livro e o filme termina, né? Não vou falar onde esse contexto para não dar spoiler para ninguém, mas o filme termina com uma citação, né? A vida só tem valor e a vida só tem significado. A felicidade só é possível se for compartilhada. E isso é uma visão bem social que eu sempre tive da vida, assim. O livro do Gurdjieff, Em Busca do Ser, que é um livro muito significativo na minha vida também, esse não entrou no Empresas Espiritualizadas, deixa muito claro, assim, do ponto de vista das teorias espirituais, das filosofias espirituais, a gente simplesmente não existiria se não houvesse os outros. Isso é muito claro para mim. É impossível uma vida sem os outros, no sentido de existência mesmo. E eu acho que a felicidade só é real se compartilhada tem a ver com... É impossível ser feliz sozinho, né? É outra frase, assim. Se existisse somente a gente no mundo, provavelmente não teria conexão humana, não teria esse coração expansivo, vontade de conhecer. Acho que seria uma vida muito interna. E a vida muito interna tem a sua grandeza imensa. Mas eu acho que para ser feliz mesmo, só dando a mão àquele que está do lado, sabe?
E para isso eu preciso reconhecer que existem pessoas ao meu lado. Então, essa frase mexe muito comigo. Esses dias eu estava conversando com uma psicóloga, amiga minha também, de trajetória, de parcerias, que é a Dani, e ela falou assim: Gabriel, a gente só se reconhece pelo outro. Nós temos a necessidade de sermos acolhidos, amados, e o medo de sermos rejeitados. Pedro, como que foi para você a pandemia? Quais os medos vieram? Com quem você dividiu essa guerra que, graças a Deus, espero que esteja acabando? Uhum. Cara, foi bem intenso, viu, Gabriel? Foi bastante. Como tudo na minha vida, eu sou bastante profundo, né? Como bom escorpiano, eu sou bastante profundo e gosto de entrar na profundeza das coisas, né? E eu não fiz diferente na pandemia. Coincidentemente, felizmente e ao mesmo tempo muito difícil, quando começou a pandemia eu terminei um relacionamento de 11 anos. Um pouco antes de iniciar a pandemia eu tive uma separação de um casamento de 11 anos. E eu entendi para aquele momento que o que a vida estava me convidando era um isolamento, no sentido de ficar comigo e com as minhas dores e as minhas feridas. Então, pra você ter uma ideia, logo que começou a pandemia, eu fiquei 25 dias em silêncio. Eu escolhi fazer isso. Foi muito difícil, mas foi muito valioso ao mesmo tempo. E eu acho que foi um momento de recolhimento e renascimento para mim, Gabriel, de coração, assim. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu cresci nesses últimos 18 meses, assim, como pessoa. Em diversos pontos. E o crescimento durante esses 18 meses foi um crescimento de olhar para as sombras, né? Foi um crescimento de olhar para as dores. As dores que apareceram para mim foi a dor da solidão, a dor um pouco do abandono que aparece, a dor social, né? Para uma pessoa que é muito social como eu sou, a dor de sentir a dor do mundo, assim, muita gente morrendo, essa energia que fica no campo dói bastante em mim. E ao mesmo tempo, para ajudar os outros, ter que cuidar de si mesmo. Acho que teve algumas dificuldades que para mim foram bem interessantes do ponto de vista de enfrentamentos, assim. Eu acho que qualquer pessoa que não percebeu a importância dessa pandemia, Gabriel, no sentido de evolução espiritual e no sentido de crescimento e no sentido de convite, são pessoas que estão dormindo. Primeiro que se você não sentiu dificuldade nenhuma na pandemia, eu diria que você está muito distraído. Porque é quase que impossível. Você tem que estar muito distraído para falar que está tudo bem. Ô Pedro, eu peço licença para trazer uma reflexão de um amigo que é um ser humano também de um coração gigante, que com certeza eu chamaria para sentar aqui nesse papo, que é o Bruno Cotti, que ele fala que quem não está confuso está desinformado. Confuso ou confusa, né? Deixando bem amplo aqui o nosso papo. É isso mesmo, eu acho que pode dizer a mesma coisa da pandemia. Quem de alguma forma não está sentindo dor e tristeza nessa pandemia está distraído. Então, mas, cara, eu não tenho palavras para agradecer esses últimos 8 meses, né? Eu tenho certeza que eu vou olhar para trás e falar: nossa, foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Tô vendo que tem um quadro ali atrás, junto com os livros, com essa planta bonita. Quem tá nesse quadro, Pedro? Esse quadro aqui? É. Esse quadro aqui é minha avó. O que esse quadro significa para você? Cara, as coincidências da vida, né, Gabriel? Ontem foi o dia da avó, né? Nossa! Que foi o dia de Santana, né? O dia de Nanã na Umbanda, né? Que são as avós, né? Santana é a avó, né? E aí tem o dia das avós. E minha avó é um dos meus arquétipos de cuidado e amor que eu tenho na minha família. Coincidentemente, por ser a semana da avó e eu faço muita reza, né? E às vezes eu mudo um pouco os arquétipos e os anjos onde eu peço as minhas ajudas e faço os meus rezos. Eu coloquei essa mesma foto que tá aqui, eu coloquei tá no wallpaper do meu celular nesse momento. Nossa! Porque eu falei, nossa, é uma semana que eu quero passar um pouco conectado com esse arquétipo da avó, né? Que é o arquétipo de cuidado e amor incondicional, né? Diferente do arquétipo da mãe, um pouco diferente do arquétipo da mãe. Então, essa foto me mostra isso aqui, né, cara? E aí eu abraçado com a minha avó, né, que já se foi. Emocionante. Forte. Muita coincidência perguntar disso e, cara, não foi proposital. Eu simplesmente coloquei aqui o pedestal onde estava e vim que vim. Pedro, se tivesse que escolher 3 livros, só 3 livros, quais seriam? Nossa, vai fazer uma Gabriel. viagem. Essa pergunta dói. Gabriel. Mas se tivesse que escolher só 3, quais seriam?
Nossa, cara, que difícil. Tem só? Essa cara, pergunta dói. O primeiro, que acho que é um dos mais certezas do top 3, Conversando com Deus. A trilogia inteira, né? Mas se for escolher um só, o primeiro. Conversando com Deus é um livro que mudou minha vida. Eu vou tentar pegar ambientes diferentes, cara, porque você me colocou. Eu não sei se tá só 3, entendeu? Eu vou pegar ambientes diferentes, assim. Então, Conversando com Deus, por exemplo, eu ia falar o Poder do Agora. Não vou falar, vou pular o Poder do Agora porque eu vou para outro ambiente, um ambiente mais racional. Qualquer livro do Ken Wilber. Aí eu tô indo para algo mais teórico, de expansão de consciência, que para mim é leitura fundamental. E no campo da poesia, cara, eu acho que eu vou no Cartas ao Pequeno Poeta, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Ô Pedro, essa questão da poesia, da arte, da música, vou trazer um pouquinho aqui para programação neurolinguística, neurociência. Primeira vez que um professor apresentou os níveis neurológicos, eu gelava, porque ele explicava que um grande erro das empresas é querer resolver um problema que está num nível acima, mandando curso, desenvolver competência, e o professor virou e falou assim, às vezes vocês têm uma generosidade, um altruísmo muito grande, só que missão, valores, não está bem alinhado, as pessoas podem estar se perdendo. E a questão da espiritualidade ela é muito forte para mim, porque eu tenho uma orientação espiritual, acho que mais até que religiosa, para o cristianismo. Em 2001 eu me formei como teólogo, em teologia, como teólogo não, eu estudei um pouquinho de teologia e eu amo carnaval. Eu desfilo há 17 anos. O carnaval, para mim, é um evento cultural que tem muita espiritualidade, muitos encontros. E as pessoas falavam, como que pode você, evangélico, desfilando no samba? Eu falo, o samba, para mim, é uma grande escola. Pedro, eu sei que você gosta de música, eu sei que você gosta, pelo que você me passou, né? Sobre essa questão das programações neurolinguísticas, da questão dos níveis neurológicos. Como que você olha para a música nesse momento de conexão, nesse momento de espiritualidade? Quais são os artistas que te inspiram a se conectar com as pessoas ou contigo mesmo? Adoro essa pergunta, Gabriel. Até agradeço por ela. Porque junta os mundos que eu vivo, né, cara? E junta todas as minhas paixões numa pergunta só. Para mim, cara, eu até fiz um post sobre isso. Eu só não sei se já publiquei, mas enfim, acho que já. A arte é o principal portal para a espiritualidade, na minha visão. Nossa. Por um simples motivo. É muito difícil tentar ser racional ao ouvir uma música, ou ouvir uma pintura ou uma escultura. Quem se emociona ouvindo uma música, independente de quem seja a emoção, um choro, seja nossa, que arrepio, nossa, que coisa forte. Eu nunca conheci um ser tão racional que não sente nada ao ouvir uma música. Eu nunca conheci. E o poder da arte, a arte tem esse poder de abrir um campo, um campo cardíaco, né, que abre um espaço no tempo onde eu entendo coisas que eu jamais entenderia. E isso é um ponto de vista da espiritualidade sobre a vida. Onde eu não preciso explicar as coisas do ponto de vista prático, como nos níveis neurológicos, eu paro de explicar as coisas no nível de ambiente, comportamento e capacidades. E eu vou explicar as coisas num nível muito superior. E não existe racionalidade que consiga fazer isso. Aliás, eu inicio o livro com um texto sobre isso. Né? Se você não tem a capacidade de me explicar a beleza das cores, não me venha tentar vender teorias científicas a qualquer custo, entendeu? De novo, não estou inviabilizando as teorias científicas. Mas existe um mundo muito maior, né? O mundo é muito mais do que imagina a nossa vã filosofia. E a arte tem esse potencial de fazer isso com todas as pessoas. Não dá para eu tentar explicar a beleza de uma música falando do encadeamento de notas e acordes dentro dessa música. Não dá para eu explicar a beleza de uma pintura. O que eu senti ao ver a pintura de Picasso, analisando as cores que ele usou. Isso não faz sentido. Porque não é sobre a obviedade, praticidade e objetividade de tudo. Então a arte, ela é o local da minha vida onde eu acesso, e todos nós acessamos a espiritualidade com muita facilidade.
Então ela é hoje o meu campo onde eu vivo, onde eu gosto de estar lá, de sentir, de me emocionar, de ficar raiva, às vezes eu preciso trabalhar e eu tô um pouco atrasado, eu preciso focar, eu coloco o rock e vambora, porque ela me ajuda. Então ela me traz aberturas de campos assim que me ajudam muito. De novo, não é para mim, são para todos nós. A questão é o quanto de sensibilidade e visão da espiritualidade a gente tem sobre a vida. E o principal hoje, eu acho que os dois, é que assim, né, eu falo principal, mas é muito pouca diferença, mas a música é que sempre foi minha irmã, assim, desde que eu nasci, né, que eu tô conectado à música. Mas a literatura é muito forte para mim, cinema é muito forte para mim, própria pintura, todo mundo artístico, arquiteto, sou fãzaço de arquitetura, já estudei muito também. Com todos os pontos de vista das artes, eu sou fã, assim, é um lugar onde se eu puder, eu passo o dia fazendo só isso. Como músico, né, que você me perguntou quem me inspira, é a mesma pergunta do livro, cara, aí você me ferra um pouquinho. Quais são atualmente a sua playlist que você tem ouvido aí nos seus tocadores? Cara, eu vou falar o número 1, igual o livro Conversando com Deus, eu tenho o número 1 da minha vida, que é Gilberto Gil, cara, que na minha visão é um cara de visão da espiritualidade muito profunda. É um cara que consegue explicar coisas sobre a espiritualidade como eu poucas vezes ouvi, assim. Não só como letrista, mas como harmonia também, como melodia. Por exemplo, a música Se Eu Quiser Falar com Deus, para mim é uma música que explica Deus num sentido muito profundo. A música Drão explica o que é amor a partir do ponto de vista de uma separação, como eu nunca vi alguém conseguir explicar. Então, para mim, é muito forte. Cara, eu sou muito fã de Beatles, no sentido, sempre fui, sempre para mim, uma das maiores bandas de todos os tempos. Ultimamente, cara, o que eu tenho ouvido bastante, ultimamente, sempre gostei muito, mas é o que tá agora na minha playlist constantemente, é Coldplay, cara. Porque é uma banda que eu acho que, de novo, posso falar tecnicamente por conhecer muito música, né? Mas não preciso entrar nesse nível de detalhamento. Mas é uma banda que tem uma conexão com algo sagrado e músicas e harmonias do ponto de vista de abertura de cardíaco muito forte. Para você ter uma ideia, né? O último disco deles, que é esse que eu estou ouvindo muito, eu esqueci agora a cidade onde eles... Mas foi lá para próximo de Israel. Eles gravaram lá e é um disco bem religioso do ponto de vista... um disco espiritual, não é religioso porque não segue nenhuma religião, né? E você ouve, tem músicas assim que se eu mostrar pra maioria das pessoas que eu ouvo de play, isso não é Coldplay de nenhum. Tem uma música que é inteiro, é quase um canto gregoriano no CD, sabe? Então é uma banda que tem me impressionado bastante por conseguir juntar um pouco que a gente conhece da espiritualidade do ponto de vista de música, de mantras, de sons espirituais, com uma música de um pop rock que me interessa também. Então é uma banda que tem tocado bastante na minha playlist. Ô Pedro, eu vou utilizar aqui um pouco da vulnerabilidade para abrir meu coração para os nossos ouvintes, falar de um tema que eu tinha um pouco de medo, um pouco de receio, e hoje eu vejo que é uma necessidade muito forte, que é a política. Que eu me preocupava em entender, eu olhava com uma crença limitante para esse lado da política, e eu acredito, pela arte, pela música, a importância que trouxe nós falarmos, nós trocarmos, porque as ideias elas podem até brigar, as pessoas não. E você comentou que está com um projeto levando um olhar mais amplo, mais sistêmico, mais espiritual para a política. E isso mexeu muito comigo. Como que é esse projeto? Como que está esse caminho até agora? Tá. Cara, surgiu há alguns anos atrás, assim, por que eu não levo todo esse meu conhecimento e o que eu gosto de fazer, né, para o mundo da política, né? Não sei te dizer se esse foi um chamado sempre meu, eu acho que sim, mas ele estava adormecido. Mas é uma pergunta que eu acho que, de alguma forma, todos que estão conectados a um senso de serviço, uma hora em menor grau, todo mundo já fez. Do tipo, cara, a gente tem um sistema político que é um sistema organizacional, só que de uma complexidade muito gigantesca. Bastante doentio, vamos dizer. Acho que isso é bem claro, assim. E eu acho que, de alguma forma, todos, de alguma forma, já passou um pelinho de pensamento na cabeça de como é que eu faço para melhorar isso. Acho que todo mundo já, de uma forma mais menor grau, já fez isso. Eu fiz bastante, mas não foi um pelinho, foi um cabelo inteiro.
E alguns anos atrás eu tomei uma atitude de falar, cara, eu vou levar o mundo do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, né, que é partindo bastante do ponto de vista do campo da espiritualidade, para a política. E aí eu criei alguns anos atrás uma formação baseada em cidadãos políticos, baseado bastante também em autoconhecimento e desenvolvimento humano. E comecei criando uma formação gratuita para cidadãos da cidade. E foi formando, né, com o objetivo de formar cidadãos políticos, né, de novo, com base em autoconhecimento e desenvolvimento humano. E esse ano eu fui chamado, cara, para agregar. Eu fui em 2019, eu acabei lá no Senado Federal, fazendo um trabalho no Senado Federal de Desenvolvimento Humano e Autoconhecimento. Isso reverberou em algumas outras cidades, e aí eu fui chamado para trabalhar dentro de uma prefeitura, que é a cidade onde eu moro, que é Mogi das Cruzes, num cargo que é um cargo que eu nem sabia que existia dentro da área pública, que é um cargo de desenvolvimento humano. Hoje eu sou diretor de desenvolvimento humano da prefeitura de Mogi das Cruzes. Uau! E, cara, óbvio que as pessoas que me convidaram, que são o prefeito e a vice-prefeita aqui da cidade, eles têm uma total noção do meu trabalho, do ponto de vista do que é espiritualidade, acreditar o que eu acredito, e deram uma abertura para eu fazer isso. E, de novo, tá? De jeito nenhum isso é um ponto de vista religioso. Eu não quero de jeito nenhum ferir o Estado laico que a gente vive, até para não entrar nessa questão, não é isso. Mas é essa visão mais ampliada sobre a humanidade, sobre o amor, sobre a fé, sobre o que é ser uma boa pessoa, curar as próprias feridas, olhar para dentro, antes de tentar mudar o mundo, mude a si mesmo. Esses pontos de vista são os pontos de vista hoje onde eu estou trabalhando dentro da política. E está sendo muito legal, Gabriel. Tá sendo, primeiro, uma experiência incrível, uma experiência de sem tamanho nas suas dificuldades, nas suas belezas, mas com uma conexão a um propósito muito gigantesco de que é possível entregar aí nos próximos anos um sistema de autoconhecimento e desenvolvimento humano para a política nacional. Eu estou fazendo bastante esforço para criar isso, metodologias, criar padrões de ensinamentos e mudanças culturais para que diversas outras prefeituras possam fazer o mesmo. Então, estou bastante focado em fazer isso, medir, ver o resultado que a gente tem prático na cidade, no nível de felicidade e bem-estar das pessoas, e padronizar isso para que a gente possa levar para o país todo. Eu tenho visto muitos grupos, Felicidade no Trabalho, Coragem para Liderar, empresas espiritualizadas, além de um livro, pode se tornar uma metodologia acadêmica. Eu acho que sim, Gabriel. Eu acho que de alguma... Já me fizeram esse convite, Gabriel, então eu até agradeço você ter lembrado disso, porque eu não sei se eu tenho essa resposta, né? Eu posso te dizer o que eu tenho como dificuldade hoje, né? Porque, de alguma forma, ela já é uma metodologia, porque eu trabalho com isso na minha empresa de consultoria, né? Eu tenho uma empresa de consultoria baseada inteira na metodologia do livro. Só que a gente, até hoje, não conseguiu, até também não tivemos tantos esforços assim para tentar, mas um pouco que tentamos é difícil, transformar isso num padrão metodológico. Uhum. Porque a espiritualidade, ela foge necessariamente de um padrão. Porque se ela é um mundo de infinitas possibilidades, diferente de treinar comportamento. Treinar comportamento, eu vejo, a PNL é isso puro, né? Sim. PNL, principalmente tradicional, né? Eu vou lá, modelo um comportamento e treino esse comportamento de uma pessoa. Estou falando, obviamente, da PNL tradicional, né? Não a nova PNL, que é mais sistêmica do que isso. Agora, quando a gente trabalha no nível da espiritualidade, onde diversos campos se abrem, cura de valores, curas de crenças, os caminhos mudam muito. Eu já estou desde 2016, 2015 com essa empresa funcionando, milhões de experiências nesse sentido, e até hoje eu não vi uma metodologia igual que eu implementei. Toda a empresa foi diferente o caminho. Então, porque quando a gente olha sistema, né, do ponto de vista de sistemas, de constelações, muda muito. A relação de um líder com um liderado pode envolver desde uma ferida com a própria mãe, quanto uma ferida com dinheiro, quanto um problema prático de comportamento, quanto... Então, assim, o campo que se abre quando a gente tem essa visão da espiritualidade, ele é tão abrangente que eu tenho dificuldade de tornar isso uma metodologia prática. Sim. O que eu venho fazendo, que eu ainda intenciono colocar no ar ainda esse ano, uma metodologia de ensinar essa visão. Isso é super possível fazer. Uma visão compartilhada. Como é que eu ensino as pessoas a fazerem o que eu faço? É mais ou menos isso.
Como é que eu ensino as pessoas a terem a visão da espiritualidade ao entrar numa organização? E essa visão, eu vou chamar de outra coisa, porque a espiritualidade pode causar alguns enganos aí, né? Mas uma visão mais sistêmica, de coisas invisíveis, invisíveis no sentido de quais são os valores que estão ali, que a gente não consegue ver, mas estão presentes, qual que é o nível de missão e propósito dessa empresa que não estão ali, quais são as feridas sistêmicas que existem nas relações dessa empresa. Esse tipo de visão é super possível ensinar, e eu acho que eu tô com bastante, esse foco eu tenho na minha vida, se Deus quiser, para os próximos meses aí. Uma das coisas que eu tenho trocado com alguns colegas de profissão, desenvolvimento humano, gestão da mudança, gestão de pessoas, é que a questão do burnout, do esgotamento, de saúde mental, tá afastando muita gente do trabalho, Pedro. A galera tá desgastada, o engajamento tem caído, as pessoas têm trabalhado loucamente. O que você tem percebido pelas andanças que você tem por aí? Empresas, conversando com pessoas? Gabriel, é consequência de um mundo doente, ponto. O burnout é só uma consequência, né, de um mundo que está doente há milhões de anos, entendeu? Eu trago isso no livro, inclusive, o primeiro capítulo inteiro explicando o que aconteceu no mundo nos últimos 600 anos para a gente estar com a doença que a gente tem hoje. É uma consequência, um corpo, pressuposição da PNL que a gente falou aqui, né? Corpo e mente formam um sistema único. Um corpo doente, ele é filho de um coração doente, de uma mente doente também. E uma organização doente causa problemas emocionais, físicos, mentais nas pessoas. Existem milhões de estudos hoje que comprovam como, eu vou falar aqui uma palavra forte, mas não é exagero, comprovam como é que nosso sistema organizacional hoje de empresas mata pessoas. É um lugar, quimicamente, biologicamente falando, é um lugar onde matam as pessoas. Diminui o sistema imunológico, tem diversos estudos que mostram isso. Então é uma consequência para a gente que está nesse mundo, ver essa doença acontecendo, e já trabalhou tantas vezes nas curas que as pessoas às vezes não querem olhar por trás disso, é tão óbvio que às vezes a gente cai para de chamar tanta atenção, assim, sabe, do ponto de vista. Falou, Gabriel, você sabe o que sei, cara. 95% das empresas que eu puder passar, vai ter síndrome de burnout em maior ou menor grau. Sim. Então, assim, é muito comum, sabe? O que a gente precisa aprender é que a gente, como sociedade, a gente está doente num nível que não tem a ver, e por isso que, de novo, a visão da espiritualidade não tem a ver com os níveis comportamentais. Não é só trabalhar menos, porque às vezes as pessoas têm isso, burnout, eu trabalhei demais. Não é só isso. Então é um campo bastante mais amplo do que somente estou trabalhando demais. De novo, a gente tem tendência a enxugar nossa visão prática da vida. Estou trabalhando demais, tive síndrome de burnout. Isso é uma visão muito enxugada do que é o burnout. O jeito que a gente é tratado, o jeito que a gente vê a vida, essa vida... Eu lembrei do livro do Krenak, né, que é o último livro que ele lançou, que é lindo, que a vida não é útil. Essa visão de uma vida utilitária, onde a gente tem que produzir coisas, é uma visão totalmente ilusória sobre o que é a vida. A gente colocou na nossa cabeça que a gente produzir coisas, que a gente nasceu para produzir coisas e criar coisas. Isso é uma visão ilusória da vida. E isso é uma dos DNAs de um burnout. Algo que me preocupa bastante é muitas pessoas elas recorreram e recorrem pedindo até um suporte, uma ajuda para ter mais reconhecimento, para ter mais valorização, sendo que elas não se reconhecem, elas não se valorizam, elas se entorpecem em busca de uma sobrevivência, porque a questão financeira, o ter e o fazer, é importante. E elas às vezes esquecem de ser. E nós estávamos conversando, Pedro, sobre o impacto que foi do professor Clóvis de Barros na gravação de um podcast que eu gosto muito, que é do Flow, ele contando do problema que ele tem na visão. E eu, uma vez assistindo uma palestra dele, ele falou que a vida que vale a pena ser vivida é o aqui e agora. Pedro, qual foi um momento assim bem marcante que você observou o seu corre, observou todo o seu plantio e você se sentiu realizado? Você sentiu que valia a pena, que a vida valeu a pena ser vivida? Alguns momentos marcantes para você aí nos últimos anos, essa trajetória bonita. Né? É engraçado que você falou algumas coisas e quase nenhuma delas tem a ver com realização. Olha que louco, né? Como a gente faz esse exercício, as coisas mudam. Que exercício legal que você está me convidando a fazer. Cara, o lançamento do meu livro, para mim, foi
uma virada de chave na minha vida, assim, de olhar e falar que bom poder ter isso deixado para o mundo, sabe? Dependente da qualidade, não tô falando necessariamente da necessidade disso, mas que bom deixar algo que possa agregar as pessoas como vem agregando. Cara, em 2019 eu fiz uma viagem. As minhas viagens são sempre viagens bastante conectadas, assim, espiritualmente falando, né? Eu gosto de ficar um pouco mais em silêncio, de ir para o meio do mato, de ficar em estado de observação e contemplação da vida. Os meus momentos de viagem são bastante isso para mim, são bastante sagrados. Em 2019 eu fui pro leste asiático, né? E aí, quando você perguntou para mim os momentos onde a vida vale a pena ser vivida, eu lembrei de uns 3 ou 4 dessa mesma viagem, assim. Assistindo alguns pôr do sol, ou pôr do sóis, não sei como é que fala o plural dessa palavra. Nem eu. Assistindo alguns pôr do sol que me emocionaram e me fizeram chorar num nível assim que um dia eu falei, isso aqui vale muito a pena tá presente na vida, sabe? Conduzindo retiros, são momentos muito sagrados para mim, porque, de novo, são momentos de conexões muito profundas com a espiritualidade e do ponto de vista de ver curas acontecendo, que não sou eu que faço, eu sou só um canal. Também são momentos muito belos, assim. Esses dias eu tive alguma experiência que aconteceu. Geralmente eu tenho algumas experiências, Gabriel, que eu entro num estado onde as coisas começam a aparecer em câmera lenta. E eu lembro algumas vezes onde isso aconteceu na minha vida. E aconteceu agora pouquíssimos meses atrás, que eu não lembro quando foi. Tipo, nos últimos 2 meses aconteceu isso, só que agora me fugiu onde foi. Eu sei porque eu contei isso esses dias. No ano passado, no meu aniversário, por exemplo, eu fui surfar e aí começou a chover. Eu tava no meio do mar, assim, foi um dia muito sagrado pra mim, até por ser meu aniversário. Eu tava sentado na prancha no fundo do mar, começou a chover e eu vi tudo em câmera lenta. Esses momentos de conexão, assim, pra mim, são os momentos onde eu tenho uma certeza num nível de fé absoluta de que vale muito a pena estar aqui. Eu posso te citar alguns, assim, de novo, nenhum deles de realização do ponto de vista do que foi produzido, do quanto eu fiz, do quanto eu trabalhei, não. Geralmente momentos muito de contemplação da vida. Eu acredito muito no resultado como consequência. Algumas pessoas defendem pitch de elevador, pitch de venda. Eu falo, gente, Simon Sinek matou. As pessoas não compram o que você vende, elas compram porque você vende. Para de viajar na maionese. Pedro, quero te agradecer imensamente, que papo gostoso, que troca maravilhosa. Queria agradecer a você, ouvinte, espectador, aqui no canal do YouTube, já parou para pensar Gabriel Ferraz, no Instagram gferrazv. E, Pedro, queria pedir para você contribuir com as suas redes, se quiser deixar alguma reflexão, te agradecer. Que honra, muito obrigado mesmo. E, galera, obrigado. Esse livro é extraordinário e eu não empresto, tá? Compra aí, dá uma moral que vale a pena. O lugar onde eu centralizo quase tudo, Gabriel, é o meu Instagram, que é @PedroIvoMoraes, com E. E lá no link da bio tem para comprar meu livro, tem meus artigos, tem os vídeos do YouTube, tem alguns podcasts, então o seu provavelmente vai estar lá também. E é isso, quem quiser conhecer mais, eu acho que é pelo livro Empresas Espiritualizadas, né, que é o meu livro, e pelo meu Instagram, onde geralmente eu compartilho um pouco daquilo que eu penso sobre a vida. E são só os meus pensamentos, sem nenhuma intenção de muita ambição nesses pensamentos. Então é isso, agradeço demais, Gabriel. Eu tenho falado bastante uma frase para finalizar aqui, porque é isso que a gente conversou agora há pouco, né? Meu livro é fruto de muitos autores, e eu espero que meu livro seja também fruto para outros autores, e autores não necessariamente de livro, mas autores da vida. E eu espero que esse papo aqui, da mesma forma que você trouxe muitos frutos para mim, que eu posso ter trazido frutos para vocês e para quem está nos ouvindo, tudo isso é uma forma de um continuar o outro, que é uma frase que eu venho falando bastante, que é uma frase que conduz bastante a minha vida, né? Uma frase de São Francisco de Assis, que é: amor é quando um continua o outro. Então eu deixo essa frase para quem está nos ouvindo aí como forma de agradecimento. Muito obrigado. Valeu, Pedro. Obrigado, querido.